Atos capítulo 3 diz-nos assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. De Sarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Até aqui, que Deus nos abençoe nesta manhã. Os irmãos podem se assentar, por gentileza.
Na aula de hoje, eu gostaria de frisar com vocês algumas questões para que nós reflitamos. A primeira questão que eu quero frisar com vocês é esta: quem sou eu no contexto da igreja a partir desta narrativa? Quem sou eu no contexto da igreja a partir desta narrativa? É a primeira questão que eu quero que você guarde, tá? E a segunda questão nós vamos desenvolver a partir de agora. O texto nos diz, meus irmãos, que o que aconteceu ali no evento do Pentecostes foi uma obra de Deus, foi um milagre da parte de Deus. E o Senhor comunicou a sua verdade e a mensagem do Evangelho a todas as nações representadas em Jerusalém naquela grande concentração. E muitas pessoas foram convertidas pelo Senhor. Muitas vezes, até mesmo eu falo por vício de oralidade, né? Eu me converti, ou fulano se converteu. Nós falamos assim, eu também falo assim, mas é uma produção oral que nós herdamos, né? Quando na verdade é o Senhor quem converte, é Deus quem converte. E essas pessoas foram convertidas da parte do Senhor Deus, foram batizadas, dando testemunho público. Então, nós estudamos no nosso último encontro como viviam os primeiros convertidos. Eles viviam na doutrina, a palavra grega didaké está aqui, que dela nós temos a palavra didática, ensino dos apóstolos, ou seja, eles se concentravam, não era para reuniões de milagres, eles se concentravam para aprender a palavra de Deus, aprender dos apóstolos, ouvir dos apóstolos, homens que foram comissionados por Jesus para andar com Jesus, para estarem primeiramente com Ele, como diz Marcos 3,13, Jesus primeiramente chamou as pessoas para estarem com Ele e depois as enviou a pregar, não o inverso. Então esses que estiveram com o Senhor, eles ensinavam os preceitos do Senhor desde do escrito do Antigo Testamento. Isto era o didaquê, a didática, o ensino dos apóstolos. Eles permaneciam na comunhão, na koinonia, né? Era a coparticipação em tudo o que acontecia na primeira comunidade, no partir do pão e nas orações. Esses elementos todos, eles advêm da presença do Espírito Santo no seio da sua igreja. Embora a palavra igreja vá ser usada a posteriori, mas nós sabemos que aqui é a igreja do Senhor que está se reunindo, e isso é obra de Deus. Então, Lucas não nos fala qual período que aconteceu esse próximo evento que nós lemos, mas o fato é, aconteceu um milagre que não foi dentro da comunidade da fé, ou de forma a comunicar uma mensagem em texto, vamos dizer, Pedro pregando, como aconteceu em Pentecostes. Aconteceu um milagre físico, tal como Jesus realizava nos dias do seu ministério. Nós então lembramos o que Lucas diz em Atos dos Apóstolos, que ele escreve para mostrar a Teófilo que Jesus continuava a fazer. Porque se Lucas, o evangelho era o que ele começou, Atos é o que ele continua a fazer. Então, no capítulo 3 nós temos a seguinte narrativa: Pedro e João subiam para onde? Ao templo, para a oração da hora nona. Nesse verso nós temos um conteúdo aqui para passar o dia. Vamos tentar ajustar o conteúdo para a gente meditar nesta manhã. Eu quero convidar vocês a ler Marcos capítulo 6, versículo 7, para entender esta expressão Pedro e João. Por que Pedro e João? Quem achou, leia para nós. Chamou assim os 12, e começou a enviá-los de 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ótimo. Obrigado, irmão Denor. O que está dito em Marcos é que o Senhor, ele comissionou
os seus discípulos e os enviou 2 a 2. A explicação mais próxima que nós temos neotestamentária para esta dupla aqui é isso. No círculo íntimo do Senhor Jesus, ele de vez em quando trazia para perto de si, como aconteceu no evento da transfiguração, Pedro, Tiago e João. Mas aqui nós temos apenas 2 deles. Então, por que Pedro e João? Por isso, porque durante o ministério de Jesus já havia a prática de 2 a 2. 2 a 2, irem ministrando em nome do Senhor Jesus. E o texto nos diz que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Aqui temos que fazer uso do texto original, que quando nos diz subiam, é um verbo no passado progressivo, que diz o seguinte: eles costumeiramente faziam isso. Não foi um evento solitário. Eles costumavam ir ao templo para orar, Pedro e João. E qual era o horário? 3 da tarde. A hora 9, dita aqui, nós não temos tempo para discorrer sobre isso, como eles dividiam as horas do dia, mas ela corresponde às 3 da tarde do horário romano. E por que isso? Porque havia um encontro de manhã, que correspondia ao sacrifício, e também um à tarde. Eles iam nesse correspondente à tarde. No momento em que o sacerdote oficiava o sacrifício no ambiente do templo, o povo estava congregado no pátio fazendo o quê? Orando. Vocês se lembram do evento de Zacarias? Quando ele está lá dentro, o povo está do lado de fora orando. E isso continuou até o evento da destruição do templo no ano 70. Nós vamos estudar isso depois. Às 3 da tarde eles sobem para orar. Só que essa não é uma prática apenas aqui. Isso havia nos homens piedosos desde a antiguidade. Vamos ler um texto que nos traz base para isso. Alguém leia para nós, e você que está nos acompanhando, anote esta referência, que é o Salmo 55, versos 16 e 17, por gentileza. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. O salmista, no Salmo 55, versos 16 e 17, ele nos fala sobre levar as suas queixas ao Senhor, sobre buscar ao Senhor. E é uma forma dele dizer que o dia dele será tomado assim. E ele pontua com esses 3 estágios em especial: manhã, tarde e ao findar. Então, a hora 9, que é dita aqui em Atos, já era uma prática entre os israelitas de ir buscar ao Senhor. Não é algo só de Pedro e de João, eles iam como todos os demais iam orar. Agora, o que eu chamo a sua atenção é o seguinte: eles diz, o autor Lucas, né, o evangelista, historiador da igreja no início, o autor inspirado, diz Pedro e João. Estes homens foram elencados entre as primeiras testemunhas da ressurreição, porque eles foram até o túmulo vazio. João foi um que entrou dentro do túmulo. No seu evangelho registra isso. Pedro e João, testemunhas da ressurreição. E o que nós aprendemos em Atos dos Apóstolos aqui desde que começamos a estudar é que tudo acontece no contexto da ressurreição. E a verdade da ressurreição vai produzir nas pessoas desejo de orar. Quem crê na ressurreição, ora. E ora para quem? Ora para o ressurreto dentre os mortos, que é Jesus Cristo. Não há outro nome. Não há. Somente Jesus. Ele é o nosso intercessor. Ele é quem está sentado à destra de Deus Pai. Então, há uma relação no crente entre
crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos e ser uma pessoa que busca a face de Deus. Atos está o tempo todo nos mostrando isso. O que nos move a orar, meus irmãos, não é o que nos falta, é o fato de que nós cremos em Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos, e porque Ele vive, eu tenho santa comunhão com Ele. Se eu receber alguma dádiva do Senhor, que preencha alguma lacuna da minha vida, é graça, mas se não vir, está tudo bem, porque nada supera essa experiência de ter comunhão íntima com o Cristo ressurreto. Nada. Atos deixa isso muito claro. E nos evangelhos também, Jesus ele orava, e acontecia que enquanto ele orava, eu vou citar novamente aqui, aconteceu do seu rosto transfigurar. Ele não disse para os seus discípulos, vamos ali que eu vou mostrar para vocês um milagre que vocês nunca viram na vida de vocês. Não, ele foi orar e acontecia que enquanto ele orava, aquilo aconteceu. A oração, a comunhão íntima com Deus, ela precede todas as coisas. E os eventos, eles acontecem em decorrência disso. Agora, se vai acontecer ou não, cabe ao Senhor Deus. Cabe ao Senhor Deus. Essa é a teologia da nossa vida nesse chão aqui, porque as nossas carências, elas não são condição se nós buscamos a Deus ou não. Ficou claro isso? Que bom. A palavra do Senhor nos ensina, Pedro e João subiam ao templo, eles tinham a prática de subir costumeiramente ao templo para a oração da hora nona. Agora eu chamo sua atenção para essa declaração, eles subiam para o templo, ao templo. Eles já tinham tido encontros num ambiente chamado cenáculo, que era uma sala de jantar, e que lá eles tiveram a ceia, eles oravam, eles estavam num ambiente fora do templo, quando acontece a descida do Espírito Santo. Mas aqui eu chamo sua atenção para a menção do templo, porque tem muito a ver com o que hoje em dia eu creio que Satanás semeia isso na mente e coração de muita gente, de que quando uma instituição religiosa, ela demonstra um escândalo ou ela peca, então toda a fé ela é comprometida, e é possível então julgar a intenção e a devoção de muitas outras pessoas por causa de uma instituição. Isso é pecado. Isso é pecado, porque o templo, em Atos dos Apóstolos, ele já estava comprometido. Eu publiquei um livro um tempo atrás que eu fiz uma exegese do sermão profético, o sermão de Jesus sobre a sua volta, a saber, Marcos 13, Mateus 24 e Lucas 21, quando Jesus disse, não há de ficar pedra sobre pedra. Jesus já havia predito o que aconteceria com o templo. E por que isso? Porque havia evidências, obviamente, Jesus é Deus onisciente, Ele sabe de todas as coisas e Ele predisse, mas havia evidências ali para os discípulos. Por exemplo, durante o tempo dos discípulos, Herodes era o construtor do templo. E quando o templo foi destruído, o templo não tinha sido acabado. Ele começou a ser construído no ano 19 a.C., quando Jesus nasceu em Belém, da Judéia, o templo já estava em construção, ok? E ele foi destruído no ano 70. Quanto tempo deu? 19 a.C. mais 70? 89. 89 de construção de um prédio que sobressaía até mesmo as construções egípcias, diz um antigo documento grego. E Herodes era político no pior sentido da palavra. Na entrada do templo, ele colocou a águia romana, profanando o nome do Senhor. Herodes, ele era idumeu, ele não era judeu. E ele profanou aquele lugar, profanou o culto ao Senhor. Tantas informações fariam com que os discípulos fossem de um partido chamado Zelotes, que queriam tomar em armas para expulsar os romanos. Por isso que havia um dentre eles chamado Simão o
zelote, ele era partidário desse grupo, mas Jesus o chamou e converteu o coração desse homem. Os discípulos teriam de tudo para dizer o seguinte: vamos orar, mas vamos orar contra. Mas não, eles vão ao templo. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte: um crente pode mudar o contexto em que ele está? Vocês acham que sim ou não? Sim, né? Um crente em Jesus, convertido pelo Espírito Santo, revestido de poder do Espírito Santo, para viver nos dias de hoje, ele pode mudar o contexto? Claro que sim. Nós estamos viciados em pensar o contrário, de que o contexto estraga a igreja. E eu vou dar algumas explicações históricas para vocês. E quem nos assiste, e os irmãos que estão aqui também presentes, não tenham isso como crítica. São eventos históricos. E com história, a gente trabalha com fatos, com documentos, com narrativas. Normalmente as pessoas dizem o seguinte: eventos sociais, eles acontecem e eles mudam a disposição das pessoas e as intenções delas, e elas levam isso para dentro da igreja e mudam a igreja. Isto é uma verdade social, ok? Isso é uma verdade social. O Brasil está cheio de exemplo disso. Mas eu vou pegar uma questão histórica para trazer para vocês e até para instruir como que nós devemos respeitar e entender as diferentes denominações. Nós tivemos eventos históricos que foram gritantes, tanto no Brasil como Europa e América do Norte, que influenciaram o que é a igreja evangélica no Brasil. Então, no século XIX, nos anos 1800 e tanto, nós tivemos um evento importante no Brasil, que foi a chegada da igreja protestante. E ela só aconteceu, os protestantes estavam no Brasil desde os anos 1810, nós temos registros disso, mas eles não podiam pregar. Não podiam pregar. Porque o imperador, ele era o guardião da igreja católica apostólica romana. Estou falando da instituição. Não estou falando mal de fé de ninguém. E então, o Brasil, tendo relações comerciais com a Inglaterra trouxe uma condição que foi para um contrato que teve a assinatura da autoridade vigente na época, de que autorizava a entrada de protestantes e o culto deles no solo brasileiro, desde que eles não fizessem templos, mas fossem casas e tivesse isso escrito do lado de fora para que as pessoas identificassem e não confundissem igreja romana com igreja protestante. Isso aconteceu, e aí o presbiterianismo ele entrou no Brasil nessa época. Antes dele chegou aqui o Calley, igreja congregacional, lá no Recife, depois veio para a Baixada Fluminense, e depois o Simonton chegou também no Rio de Janeiro. E isso já estou falando dos anos 1860 e pouquinhos, né? O que é importante nisso? É que nesse contexto já havia uma discussão no Brasil sobre libertação dos escravos, que vai acontecer lá em 1888, né? Então, vocês veem que são eventos históricos e sociais que estão acontecendo e que, de certa forma, eles vão influenciar na vida da igreja. Por quê? Depois dessa massa liberta, eles vão buscar um local para se identificar. E aí muitos trabalhos cristãos, eles são semeados ao longo do Brasil, no território brasileiro, e também educacionais que vão abrigar essas pessoas. Por exemplo, os metodistas que se instalaram na região de Piracicaba, fizeram um colégio metodista ali, depois foram para o extremo noroeste paulista, foram para o sul do país também, e concentraram essa população rural que estava vindo e precisava de ajuda. Tudo isso combina com um movimento que aconteceu nos Estados Unidos, que também é parecido, ele nos precedeu. E esse movimento que aconteceu lá nos Estados Unidos, ele fez com que uma população fosse para os centros urbanos e não tivesse um acolhimento. E com esta concentração, muitas pessoas com suas dificuldades sociais, com suas enfermidades e tantas outras, abriam um leque. Como que nós vamos atender? Um ministro metodista chamado James Fox
Parham começou a pregar que o evangelho ele era algo que impactava a saúde das pessoas de imediato. A pessoa, quando se convertesse, se ela cresce, ela poderia ser curada de qualquer mal. E ele começou então a divulgar algo que já era presente há um tempo atrás. Isso sempre aconteceu, de que havia uma manifestação espiritual de Deus no ambiente do culto evangélico, que a pessoa ficava cheia do Espírito Santo e ela então passava a falar em línguas. O nome disso, glossolalia. E Parham enfatizava isso, que as pessoas batizadas com o Espírito Santo, que era o termo que ele utilizava, e que se tornou um termo social, elas ficavam cheias, elas num certo ponto perdiam a noção de si e do ambiente, elas poderiam dançar, elas poderiam falar em outras línguas, mas o fato era que a evidência espiritual da conversão era Jesus salva, Jesus cura e Jesus batiza com o Espírito Santo. Foi aí que começou algo que é chamado na sociedade de pentecostalismo. Gente, o Pentecostes é algo que existe desde o Antigo Testamento, que é uma festa, uma celebração judaica, que nós já estudamos aqui. No Novo Testamento, na ocasião do Pentecostes, o Espírito Santo ele se derrama sobre a igreja de forma inaugural e definitiva, dizendo, cheguei, assim como havia sido prometido desde a antiguidade, vim para ficar. Agora, a associação de Atos 2 com este evento que aconteceu há 100 e tantos anos atrás, isso é algo que os crentes de algumas denominações fizeram esta associação. Tudo isso é importante, meus irmãos, para nós estudarmos esse texto, para não cairmos num redutivismo de achar que o crente ele é uma cura ambulante por onde ele for. Porque quem cura é Deus. Estão entendendo? Trocando em poucas palavras, o que eu estou tentando ensinar para vocês. Não existe espaço para glória humana em cura, gente. Qual a relação dessa movimentação social histórica com o hoje que nós estamos aqui? É que Parham pregava isso, Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, a evidência dele é falar em línguas e é curar aos outros também. E isso alastrou pelos Estados Unidos. Ele começou a fazer conferências de cura. Parham também tinha uma escola, e nessa escola participava um aluno, filho de escravos, chamado William Seymour. Só que William Seymour participava do lado de fora da sala de aula de Parham, porque ele era racista. Pastor, não é perigoso falar isso? É história, e basta ler alguns livros, dentre eles eu cito o livro Religiosidade no Brasil, organizado pelo Dr. João Batista Borges Pereira, publicado pela editora USP. Fala estritamente isso. William Seymour admirava Parham, mas assistia a aula do lado de fora, não podia entrar com os alunos brancos. E ele tomou toda a teologia de conversão igual a poder espiritual e cura, e levou para o seu âmbito. Por isso que houve o evento da Rua Azusa, tão conhecida e explorada como exemplo de um novo Pentecostes na história. O que aconteceu ali em Rua Azusa? Eu sou homem e somente Deus pode sondar os corações, eu não posso dizer que houve conversão ou não houve, isso é somente Deus quem sabe. Mas, historicamente, é registrado que, enquanto eles estavam ali num culto, num ambiente de pessoas que eram colocadas à margem da sociedade, passaram a falar em outras línguas, glossolalia, línguas que ninguém podia entender, todos passaram a falar. Uma pessoa que não tinha nenhuma experiência musical e desejava muito tocar piano, tornou-se uma exímia pianista.
e outras coisas mais, assim, de forma emocional e também visível, e que teve um impacto. Afluiu pessoas para a Rua Azusa, e ali começou um novo movimento que é associado como a sede da primeira onda do pentecostalismo. Dessa experiência, gente, do que aconteceu ali nos Estados Unidos, alguns homens vieram para o Brasil, que tiveram contato direto com essas pessoas que viveram esse movimento, a saber, Louis Francescon, fundador da Congregação Cristã do Brasil, que não é tida como uma igreja evangélica, e depois a gente pode estudar por quê. E aí também teve Gunnar Wingren e Daniel Berg, suecos, que trouxeram a denominação Assembleia de Deus para o Brasil. Ela não foi fundada no Brasil, ela veio trazida por Daniel Berg e Gunnar Wingren. E então, de Belém do Pará até Santo André, eles pregaram isso. Essa é a primeira onda pentecostal no Brasil. Falo mal dela? Não, de forma alguma, porque eles pregavam uma coisa muito importante, que quem salva é Jesus, e que a justificação, ou seja, a quitação do débito para com Deus, é obra de Deus e é somente obtida pela fé. Corretíssimos. Veio a segunda onda, e a segunda onda, no Brasil, ela pode ser lembrada no meio da década, no meio do século XX, 1940, 1950, com duas pessoas exponenciais, a saber, Davi Miranda e Manuel de Melo. Davi Miranda fundou a igreja Deus é Amor. Manuel de Melo fundou a igreja O Brasil para Cristo. A segunda onda teve uma grande ênfase pelo rádio e posteriormente pela TV. O que caracterizava a segunda onda era utilizar da primeira onda que chegou com Daniel Berg e Gunnar Wingren, que eles haviam cindido com essas igrejas, e explorar as mídias. E aí havia programas que diziam, você pode ser curado pela unção que vai pelo rádio. Essa é a segunda onda. E a terceira onda? Ela chega na década de 70, por conta de eventos sociais no Brasil, em que uma grande parte da sociedade sofria, e então surge um grupo que diz o seguinte: a evidência de que você é convertido é que você pode determinar e a coisa acontecer aqui na terra, porque Jesus deu as chaves na mão de Pedro, e você é Pedro. Desse grupo nós elencamos então o que é chamado de neopentecostalismo. E qual a diferença do pentecostal para o neopentecostal? É que o neopentecostal, ele empodera o homem. A tua oração tem poder. Você pode mudar. Você não pode se contentar com o que você tem, você pode querer mais, e porque você é filho de Deus, você pode conseguir isso, e essas ondas, elas vão atingindo a sociedade. Por que eu fiz essa viagem com vocês, gente? Porque nós estamos acostumados a dizer o seguinte: o meio social influenciou a igreja e influencia os crentes que nós temos hoje na sociedade. E a gente olha hoje em dia dizendo mais ou menos assim: o que está acontecendo não tem retorno, não tem volta. Só que Atos dos Apóstolos nos diz o contrário. O que está sendo dito aqui, gente? É que esses irmãos iam para o templo. O templo, aqueles dias, ele era objeto de discussão e de controvérsias. Mas esses irmãos, eles não disseram, nós vamos conspirar contra. Não, nós vamos entrar nesse ambiente, nós vamos orar. Vamos orar. E qual o exemplo que eles tiveram disso, gente? Jesus. Jesus ficou irado no templo, mas Jesus não destruiu o templo, gente. Jesus ensinava a palavra de Deus no templo. O que ele disse quando prenderam ele no jardim de Getsemane? Todos os dias eu estive ensinando no templo. Vocês vieram me prender aqui? Jesus ensinava o reino de Deus no templo. Havia os zelotes, havia outros partidos, havia os essênios que haviam sumido lá para o deserto da Judéia, que não queria mais nenhuma relação com o templo. Mas
O que a palavra de Deus nos ensina é que uma pessoa convertida por Deus, ela observa o contexto em que ela está e ela abençoa esse ambiente. Não se torna rebeldona. Daí eu falo com a moçada que são os mochileiros da fé de hoje em dia. Não concordo com a igreja, eu fico em casa. Essa pandemia veio mais para ajudar, para que eu fique mais em casa. Você precisa rever seus conceitos. Porque a igreja é pai nosso, não é pai meu. E no Novo Testamento acontece mais de 50 vezes a expressão uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. E tem muita gente que está enferma porque não tem esta experiência de Pedro e João subiam ao templo. Pedro e João subiam ao templo. Gente, aqui nós temos um ensinamento nesse primeiro versículo de Atos. Nós precisamos ser como Pedro e João. Nós precisamos andar juntos como parceiros de oração, gente. Os dias são maus. Tem Herodes fazendo coisa com o templo aí para todo lado. Mas quando a gente sabe que o templo do Espírito Santo somos nós, e que nós somos como pedras ajustadas nesse edifício, como o apóstolo Pedro nos diz, então a gente amplia, e a gente vê o seguinte, que a caminhada com Jesus é uma caminhada em oração, para a glória de Deus. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. O texto não sugere outra coisa senão essa, eles costumeiramente iam lá orar. Era levado um homem, versículo 2, coxo de nascença. O que você imagina de um homem coxo de nascença? A gente conhece, gente, pessoas que são surpreendidas com a notícia de, olha, o seu filho ele vai nascer assim, ele não vai andar. Como que é uma família receber uma criancinha coxo de nascença? É a história desse homem. Nunca andou, não andava. Problemas nos membros, no sistema nervoso, articulações e tudo. Era levado um homem coxo de nascença. Era levado. As pessoas pegavam ele de um lugar e levavam até o outro. Na sociedade existe isso, gente? Pessoas que estão enfermas ou sofrem de algumas doenças. As pessoas pegam daqui e levam para lá. Só que nem sempre a iniciativa é de ela vai ficar bem, ela vai ser curada. Eu preciso cuidar da minha vida e alguém precisa olhar ela. Esse homem era levado, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Aos que entravam. Eu chamo sua atenção para o seguinte: quem ia ao templo levando moeda ou o que fosse, geralmente pretendia oferecer isso lá dentro, no templo. Qual a chance de uma pessoa pedindo esmola à porta dela ser sustentada? Porque muitas vezes as pessoas elas justificam não dar porque elas estão fazendo algo maior. Então alguém vai passar aqui e vai ajudar ele, mas quanto a mim o que eu trouxe é para dar lá no gasofilácio de Herodes, lá dentro, no templo. E ele é posto numa porta chamada Formosa. Os estudiosos, eles sugerem 3 portas, e a segunda que eles sugerem, na ordem de prioridades arqueológicas, é a que eles elencam. É uma porta chamada Porta de Nicanor, que foi um homem que presenteou o templo com uma porta de bronze, cuja estrutura e desenho da porta
fazia ela ter um valor maior que uma porta de ouro comum. Tamanha beleza dessa porta, cujo nome é Formosa. Também chamada de porta coríntia. Nesta porta de bronze, quem não quer passar por uma porta formosa, gente? Quem não quer entrar por um ambiente desse? Esse homem era deixado ali. E aconteceu, pela providência divina, de Pedro e João passar justamente por esta porta, onde este homem está fazendo o quê? Mendigando. Verso 3: vendo ele a Pedro e João, esse homem via centenas de pessoas passar por aquela porta. Quantas pessoas ele via? Mas ele viu essa dupla, Pedro e João. Pedro e João, quem eram eles? Pedro e João, parceiros de oração, adentrando o ambiente do templo. Para quê? Para conspirar contra o templo? Não, para orar, para buscar a Deus. Vendo ele a Pedro e a João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Implorar, gente, não é o, olha, se você puder me dê 10 centavos. Implorar é chorar. Implorar é constranger o outro. Ele tem esse gesto, verso 4, Pedro, fitando-o, juntamente com João. Fitar, gente, é o quê? Olhar de soslaio? Não, é colocar os olhos em cima da pessoa, contemplá-la, fixar, não direcionar o olho para nenhum outro ponto. Pedro fitando-o juntamente com João, os dois param diante desse homem, é isso que o texto está dizendo. À porta do templo, e disse, olha para nós. Aqui vem a segunda pergunta que eu faço dessa aula. A primeira qual foi? Qual é a relação nossa com a narrativa disso aqui? Quem sou eu na igreja no contexto de Atos 3? Eu sou Pedro e João? Eu sou o homem que pede esmola? Ou eu sou quem se admira apenas? Ó, teve uma cura lá. A segunda pergunta vem aqui agora. Nós temos tido ousadia para viver em espírito e prática de oração, para chegar a alguém e dizer para essa pessoa o seguinte, ei, olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Pedro e João, fitando-o, disseram, olha para nós. Eu dei aula de teologia um tempo, numa faculdade. E houve um momento que fazia-se necessário ler esse texto. E então um aluno meu disse, pastor, eu morro de medo, porque o ambiente que eu estou deve ter um monte de gente endemoniada. E vai que eu digo, olha para mim, e aí o espírito maligno lá começa a jogar tudo na minha cara, o que eu fiz e o que eu faço. Falei para ele, rapaz, você tem um encontro essa noite, no teu quarto, à beira da tua cama, com o Cristo ressurreto. Porque a Bíblia nos ensina que quem é justificado por Deus tem paz com Deus. Não dá bola porque o diabo fala. Ele vive perdoado por Deus e caminha longe da prática do pecado. Ele é pecador, ele não está no corpo glorificado ainda, mas a graça de Deus operante na sua vida é muito maior que as acusações do diabo. Segunda coisa, a sua comunhão com o Cristo ressurreto. Terceira coisa, você não faz para que você se saia bem. O que você está dizendo para mim é que você está preocupado com a tua imagem. Quem diz olha para nós, tem as suas fraquezas, mas essa pessoa tem algo para oferecer. Olha para nós. E esse algo para oferecer aqui da parte de Pedro e João é nada. Nada do que o homem quer, não tem prata e não tem ouro. Olha para nós. Ele os olhava atentamente esperando receber alguma coisa. Quem pede esmola geralmente faz qual movimento? Gente, a pessoa está no chão, no caso dele, era coxo,
e fica ali mendicando, e estende a mão e fica implorando e não levanta o olhar, porque não se acha digno. O que Pedro e João está dizendo para esse homem é: levanta o teu olhar, olha para nós. E quando ele olha esperando alguma esmola, versículo 6, Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Grife essa frase: o que tenho. Terceira pergunta dessa aula: o que nós temos? Ou melhor, o que Pedro e João tinham e que nós precisamos ter? Tem uma moçada hoje em dia discutindo na internet uma coisa que não vai levar a nada. Na Idade Média havia um pessoal que discutia quantos anjos cabem no fundo de uma agulha. Faz sentido? Os monges não tinham o que fazer numa época, numa região da Europa, e aí chegaram a essa... O anjo, ele é físico, ele é espiritual. É espiritual. Se é espiritual, não tem tamanho. Então, o buraco da agulha, qual o tamanho dele? Quantos anjos cabem lá dentro? Não faz sentido uma discussão dessa. E tem um pessoal aí discutindo na internet o seguinte: você é uma pessoa que crê que Deus cura, ou os dons ficaram lá para trás? Gente, Deus é Deus, e o Deus que fez no Antigo Testamento, fez aqui, e nós somos povo do Novo Testamento, e Deus faz, é Ele quem salva, é Ele quem cura, Ele faz tudo segundo o aprazimento da sua vontade. Deus pode levantar um coxo em qualquer lugar do mundo, para a glória do seu nome. Deus está comprometido com a sua glória, não com a do homem, e tudo que envolve a glória de Deus, Deus faz, ponto. Chega de discussão. Jesus pode curar? Pode. Quando te chamarem para orar por um enfermo, ore por cura, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Se for da vontade do Senhor Deus, Deus há de curar. E se não for, vai ter paz no coração, e Deus vai ser glorificado do mesmo jeito, gente. O texto nos ensina: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. O que tenho. Primeiro olha para nós, e agora o que tenho. O que nós temos para falar para o outro? Eu não tenho dinheiro, hein? Não espere de mim prata e nem ouro, mas o que tenho supera isso e faz você andar. E andar não é andar correndo para o mundo. Ele anda na direção de Pedro e João, ele entra no templo para glorificar a Deus juntamente com eles. Porque não basta apenas ter cura e sair por aí contando vantagem, tem que viver uma vida para a glória de Deus. É o que o texto está nos ensinando. O que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Anda. Pedro está usando aqui autoridade no nome de Jesus, ou o inverso? Obviamente que as duas coisas. É o Espírito de Deus que age em Pedro, que usa a boca de Pedro para proclamar o nome de Jesus, exaltar o nome de Jesus, e é vontade de Deus que esse homem seja curado, para que toda Jerusalém fique sabendo. Agora, olha a relação que há entre o versículo 6 e o versículo 16. O versículo 6... temos que ler bastante, gente. Vamos repetir a leitura. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Verso 16. Na pregação de Pedro, ele diz: pela fé em o nome de quem? De Jesus. Olha quantas vezes a palavra nome, o termo nome, é utilizado por Pedro. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome, de novo, o nome de quem? Nome de Jesus. A glória é de quem, gente? Vamos ler Filipenses capítulo 2? Filipenses 2, 9.
pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome. O nome. O nome. Irmãos, vejam só isso. É o nome de Jesus. Não é o nome do templo, não é o nome da igreja, não é o nome de quem constrói, é o nome de Jesus que deve ser pregado, é o nome de Jesus que deve ser evidenciado. O nome do coxo não é nem citado, gente. Olha que coisa maravilhosa, o nome de Jesus. Agora vamos voltar lá para Atos capítulo 3. Voltando em Atos 3, Lucas diz que Pedro, pregando no versículo 16, ele diz: a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Por que eu fiz essa comparação do que as pessoas pensam de que o meio social ele influencia e afeta a igreja e chega até mesmo, em alguns casos, a levar a igreja para um caminho não próprio, né? E as pessoas estão mais inclinadas a isso, que a igreja ela sempre vai deteriorando ao longo do tempo e não vai melhorar. As pessoas pensam dessa forma, tomando por base esses eventos sociais e históricos. Mas Atos dos Apóstolos está nos ensinando diferente. É que uma pessoa que crê em Jesus Cristo, ressurreto entre os mortos, discípulo de Jesus, uma pessoa que segue, que ama a Deus verdadeiramente, uma pessoa dessa, gente, ela é revestida de poder por Deus para mudar esse contexto em que ela está. E ela prega o nome de Jesus. Ela vai parar de falar, você é pentecostal ou você é tradicional? Você é infralapsarianismo ou supralapsarianismo? Você é isso ou você é aquilo? Gente, nós temos uma coisa que nos une, é o nome de Jesus. E um crente revestido de poder, pelo Espírito Santo, ele exalta a Jesus. Ele exalta a Jesus. As curas podem acontecer? Podem, porque é Jesus quem faz. Elas podem não acontecer? Podem não acontecer, mas a mensagem ela é pregada. A maior bênção não é a cura de alguém e não é a ressurreição de alguém. Esse homem coxo aqui, eu não vi ele dar entrevista na história para outra pessoa, não. Ele morreu. Ele morreu, assim como Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro não está por aí. Ele morreu. Qual é a verdadeira bênção, então? Salvação. E isso só está no nome de Jesus Cristo. Só está no nome de Jesus. Por isso, gente, a fé que veio por meio do nome de Jesus, ela, no momento em que Pedro pregava para este homem, fez com que esse homem se levantasse, porque Pedro disse, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Verso 7, e tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. E aí vem uma pergunta desse povo que está tomado de assombro: como que isso aconteceu? Imagine alguém que viu essa cena dizer, foi Pedro que disse, em nome de Jesus. Espera aí, mas Jesus não é o Nazareno? É o Nazareno, aquele galileu que nós crucificamos. Espera lá, se Pedro está usando o nome de Jesus, o Nazareno, e esse homem está levantando e andando, então significa que Jesus ele não está morto, é Jesus quem está curando.
Eu preciso acertar as contas com Jesus. Um dia eu estive lá na multidão, no pátio de Pilatos, e quando Pilatos disse: o que eu faço? Eu fui um dos que gritou: crucifica-o. Mas se Deus aprovou a quem eu reprovei, então que Deus tenha misericórdia de mim, eu preciso acertar minhas contas com Deus. Gente, vocês estão vendo a relação entre este milagre e a mensagem do Evangelho e o que Pedro fala ao final, aqui no versículo 19? O que Pedro fala? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Irmãos, o milagre em si mesmo, ele não é o objetivo. O objetivo é o quê? É a exaltação do nome do Senhor Deus, pela pregação do Evangelho, pelo convencimento de pecadores e para mudar o destino eterno dessas pessoas. O que nós estamos precisando nos dias de hoje? Tem gente que está pregando milagre pelo milagre, está errado. E tem gente que busca o milagre porque quer só o milagre, está errado. Você precisa se arrepender dos seus pecados para que eles sejam cancelados pelo poder do nome de Jesus, você seja salvo e não vá para o inferno, porque quem nele não crê está condenado, diz a palavra de Deus. Você pode ser uma pessoa que não alcança uma cura no teu físico, mas você é invadido pela certeza eterna de ser salvo pelo nome do Senhor Jesus. E se partir daqui hoje, com Covid ou sem, você está nos braços do Senhor para nunca mais voltar para esse mundo de dor, para viver eternamente, onde não haverá mais choro, nem lágrima, não haverá mais dor, haverá gozo eterno, algo indizível, um ambiente de glória na presença de Deus, invadido pela presença de Deus o tempo todo, por toda a eternidade. Agora, o problema é o que aconteceu lá na história. Dizem que quando Tomás de Aquino foi ao Vaticano, a tradição histórica nos conta que Tomás de Aquino, o grande teólogo da igreja, foi visitar o Papa. Vocês já devem ter ouvido essa história. E ele adentrando a Câmara do Vaticano, o Papa então mostrando para ele as paredes e mostrando os mármores e tudo o que havia ali, disse: veja só, Tomás, olha só a igreja de Cristo. Nós agora não podemos mais dizer não tenho prata e não tenho ouro. Olha que bênção. Olha, Tomás, não podemos mais dizer não tenho prata e não tenho ouro. Tomás de Aquino olhou para o Papa e disse: é verdade, também não podemos dizer em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta e anda. Gente, quem somos nós nesta narrativa? Somos Pedro e João, temos nós parceiros de oração para andar juntos. Você se alimenta com quem anda com Deus, porque orar é andar com Deus, gente. Nós somos pessoas que adentram um contexto corrompido, porque eles entravam no templo, construção de Herodes. Iam lá para orar. E porque eles eram quem eles eram, chamados por Deus, homens de Deus, cujo coração estava em Cristo, buscando a Deus, o Senhor realizou isso aqui. Quem somos nós nessa história? Nós precisamos ser crentes como Pedro e João, que oram, que buscam a Deus, que creem que Deus se move sim acima dos céus, na terra, debaixo da terra, e o nome de Jesus é o nome sobre todo o nome. E gente, é o Espírito Santo que nos dá santo temor para usar o nome de Jesus, porque não é palavrinha mágica. Vou repetir, o nome de Jesus não é palavrinha mágica, não é igual os filhos de Seva fizeram. Mais para frente nós vamos estudar em Atos dos Apóstolos também. Em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega, sai, disseram para os demônios. E os espíritos malignos disseram: conheço Cristo, conheço Paulo, mas vós, quem sois? E se arremeteram contra eles, e foi grande a vergonha. Jesus não é palavrinha mágica, ele é o nome sobre todo o nome. E a ele toda a honra
e toda a glória. Um evento histórico para finalizar. Um dos grandes pregadores que nós tivemos no século passado foi Martin Lloyd-Jones, que eu citei aqui, que era médico da equipe da rainha da Inglaterra e deixou a sua carreira para ser um pregador do Evangelho no país de Gales e terminou seu ministério na capela de Westminster. E ele conta num dos seus livros, Pregação e Pregadores, que certa vez ele estava expondo as Escrituras. E ele tinha um propósito. O propósito dele não era filosofia no púlpito, não era psicologia no púlpito, não era exaltação de teologia no púlpito. O propósito dele era pregar a Cristo e este crucificado. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus unicamente. Enquanto ele expunha as Escrituras num domingo de manhã, uma pessoa numa cadeira de rodas levantou-se no corredor central e saiu louvando a Deus perante toda a congregação, num período de Segunda Guerra Mundial, num período de pessoas descrentes, de pessoas questionando onde está Deus. Eu estou citando isso para vocês porque nós temos um público reformado, calvinista, que diz, não, os dons cessaram. E, gente, Deus é Deus em todo o tempo, e Ele faz tudo para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. Sejamos pessoas que exaltam a Jesus. Sejamos pessoas que buscam a presença de Jesus. E se Deus desejar, Ele realiza o que Ele quer para o louvor da sua glória. Amém? Alguma dúvida? Contribuições? Ok. Curvemos a nossa fronte, fechemos os olhos, oremos. Ó Deus, graças te damos por esta manhã, pelo privilégio que nós temos de abrir a palavra do Senhor e meditar linha após linha, palavra do Senhor, inspirada por Ti, ó Deus. Senhor, obrigado pelo privilégio que temos de ter a Bíblia em mãos. Obrigado pelo privilégio que temos, ó Deus, de lermos a Tua palavra. Senhor, nós, nesta manhã, desejamos nos humilhar, nos colocar diante do Senhor, pedir a Ti perdão, ó Deus, pelas vezes que achamos que a importância está no templo, e ela não está, ela está em buscar a Deus. Pedro e João mostrou isso. Naqueles dias, muita coisa estava acontecendo na instituição que poderia deixá-los em casa, mas eles foram movidos pelo Senhor até aquele lugar. Ó Deus, nós sabemos que há muitos lugares que não estão glorificando o Seu nome e que nós não devemos nos associar com eles. De fato não devemos. Mas, Senhor, nós precisamos ser homens e mulheres de oração, que andamos movidos para encontrarmos com o Cristo ressurreto através da oração. Levanta, Senhor, entre nós homens e mulheres parceiros de oração, que sejamos pessoas que ligam umas para as outras para orar, para saber como elas estão, ó Deus, e abra os nossos olhos para que a porta não fique um coxo mendigando quando nós podemos ministrar a ele em nome de Jesus e fazer que ele ande na vida, Senhor. Senhor, coloca amor no nosso coração também, por aqueles que estão imóveis, que estão, ó Deus, precisando de uma palavra que vem de Ti, que não sejamos pessoas das discussões, mas que sejamos praticantes do amor de Deus em Cristo. Senhor, se porventura houver entre nós algum necessitado, ó Deus, ajuda-nos a ministrar a esta pessoa, para que ela glorifique a Deus o Pai. Senhor, dá-nos um domingo abençoado, um dia que glorifique o Teu nome, envolva-nos, ó Deus, com a Tua graça, com a Tua palavra, e que à noite estejamos todos reunidos aqui, Senhor, às 18h30, para louvar e bendizer o Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.